Ah, o futebol! Se tem uma coisa que os brasileiros gostam, essa coisa é o futebol. Na verdade, nós somos apaixonados por esportes em geral, mesmo que não haja um brasileiro na disputa. Mas vem cá, o que você sabe sobre a história do futebol? Quais as curiosidades sobre o esporte você poderia me contar agora? Hum? Eu sou o Ivan Lima e conto para vocês algumas curiosidades e fatos sobre o futebol. Mas antes de começarmos, que tal se inscrever no canal e ativar as notificações, né? Assim você fica por dentro de mais conteúdos legais como esse. Você sabe como foi que o futebol começou? O futebol moderno surgiu apenas no século XIX, mas sabe-se que há milhares de anos atrás já eram praticados pela humanidade esportes com características semelhantes. Porém, entre o período de 1810 e 1840, o esporte ficou muito popular entre as escolas públicas da Inglaterra. Só que nessa época, o futebol era considerado violento e não era apropriado para os alunos dos colégios da elite inglesa. Em 1830, surgiram as primeiras regras do futebol, que era o número de 11 pessoas para cada lado e para onde a bola deveria ir. Nessa época, as regras variavam de colégio para colégio, mas em 1863 houve a reunião de alguns diretores, que então criaram um código comum para o futebol. Com as novas regras, a atividade foi mais aceita nas outras escolas e pela elite. Eram bem diferentes do que a gente vê hoje, viu? Por exemplo, nos primeiros anos, não havia goleiro. Ah, todos os jogadores que estavam em campo podiam pegar a bola com as mãos, desde que ela estivesse no ar. Quando o jogador fazia isso, ele tinha o direito de colocar a bola no chão e cobrar uma falta. Por falar em falta, esse era um recurso pouco utilizado. Como o rugby teve muita influência no futebol, os contatos físicos, como carrinho, caneladas e chutes, eram permitidos. E quando um time marcava gol, os dois times eram obrigados a mudar de lado. Quanto à bola, muitos estudiosos afirmam que no começo as pessoas usavam bexigas de animais para fazerem as câmaras das bolas. Só que a ideia foi deixada de lado e o látex passou a ser usado para fazer as câmaras. Já os cartões amarelo e vermelho simplesmente não existiam. E a maneira como eles surgiram também é uma coisa bem curiosa. Até a Copa do Mundo de 1966, os árbitros usavam apenas apitos, gritos e gestos para indicar quando tinham cometido falta e quando tinham expulsado alguém. Só que, em um jogo entre a Inglaterra e a Argentina, em 1966, que foi cercado por tumultos, o juiz russo acabou expulsando o capitão do time argentino. Por um erro de comunicação, o jogador argentino demorou a entender que tinha sido expulso. Após a partida, os jornais anunciaram que o árbitro tinha também marcado falta em dois jogadores ingleses. Mas essas decisões também não tinham ficado claras durante a partida. O acontecimento deixou o inglês Ken Aston, o responsável pelos juízes no torneio, pensando em como poderia melhorar a comunicação entre jogadores e árbitros. Segundo o próprio Aston relatou, ele estava dirigindo quando viu um semáforo e pensou que podia usar cores para a sinalização, pois assim todos iriam entender, independentemente do idioma. O cartão vermelho para indicar uma expulsão e amarelo para indicar uma falta grave foram então introduzidos pela primeira vez na Copa do México de 1970. A experiência foi considerada muito bem sucedida e ajudou a lapidar o futebol que conhecemos hoje. Quanto aos números, eles só apareceram pela primeira vez em 1933, na Copa da Inglaterra. Entre os times Everton e Manchester City, uma equipe numerou as camisas de 1 a 11 e a outra de 12 a 22. Já aqui no Brasil, a numeração só chegou em 1947.
e em 1950 a ideia chegou à Copa do Mundo. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para locutores, fotógrafos, entre as outras pessoas que estavam em campo. Viram como o futebol de antigamente era bem diferente do que conhecemos hoje? Bom, mas agora vamos falar do futebol contemporâneo. Quem é fã do esporte já deve ter percebido que muitos jogadores enchem a boca de água e, ao invés de engolir o líquido, cospem no gramado. Seria uma tremenda falta de educação dos jogadores? Bom, em alguns casos, sim. Eles fazem isso apenas por fazer. Mas na maioria das vezes, eles fazem por dois motivos. O primeiro é para eles não ficarem com o estômago inchado, dando uma sensação desagradável na hora de correr. E, de fato, isso faz todo sentido. Eles são atletas, vivem disso, então precisam se dedicar ao máximo. Um simples detalhe como esse pode colocar em risco uma partida importante. Embora a gente não saiba o que exatamente tem dentro das garrafas, sabe-se que essa é uma técnica de enxágue bucal, ou enxágue com carboidrato, bastante usada por dezenas de times ao redor do mundo. O fato é que, há alguns anos, descobriu-se que enxaguar a boca com líquidos ricos em carboidratos poderia aumentar o desempenho dos atletas. Quando os receptores entram em contato com a boca do atleta, eles enviam sinais de sensações positivas para o cérebro, o que vai fazer o corpo receber um pouco mais de energia. Com isso, o corpo se prepara para realizar mais esforço e por um pouco mais de tempo. Segundo estudos, quanto mais tempo o enxágue bucal for feito, melhor será a disposição do atleta. Por isso, eles costumam manter o líquido entre 5 a 10 segundos antes de cuspi-lo no gramado. Isso não quer dizer que o desempenho do jogador por causa do enxágue será perceptível, mas são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. Além de aumentar a energia, já foi constatado que o método deixa os jogadores mais concentrados e melhora seus reflexos. Embora ainda não exista uma comprovação sobre a eficácia do método, muitos times optaram por fazê-lo, já que ele não oferece nenhum dano ao atleta. Mas e quanto aos jogadores que simplesmente cospem no meio da partida sem colocar líquido algum na boca? Existe alguma explicação ou é simplesmente falta de educação? O problema é que, quando os jogadores estão em campo, a atividade física se intensifica e modifica o ritmo da respiração. Para dar conta da demanda, o nosso organismo passa a respirar pela boca, que fica extremamente seca. Nesse momento, o nosso cérebro envia o comando para as glândulas salivares aumentarem a produção de saliva. Só para vocês terem uma ideia, a nossa boca produz por dia até 2 litros de saliva. O mais engraçado é que durante o jogo, dificilmente você vai ver os jogadores cuspindo em momentos felizes. Preste atenção, como na hora do gol. Curiosamente, eles cospem quando erram um passe ou quando tomam um cartão amarelo. E sempre a gente costuma ver a mesma cena. O jogador coloca a mão na cintura, dá aquela olhadinha para o juiz e cospe no gramado. Por falar em gramado, você sabe como são feitas e para que servem aquelas listras do campo? E eu não estou falando das linhas pintadas com cal, mas sim daquela variação de cor que vemos nos gramados. Se você sempre achou que essas cores eram feitas com tinta, errou feio, hein? Na verdade, para que o gramado fique daquele jeito, são usados equipamentos específicos, que não só cortam a grama, mas penteiam o gramado de um lado e de outro, para que as cores se alternem. Para que o tom verde seja mantido, o gramado precisa ter todo o devido cuidado, principalmente sob mudanças bruscas de temperatura. E então, as listas que vemos no gramado são pura estética? Não necessariamente. Na verdade, essas listras ajudam o árbitro e os bandeirinhas a determinarem melhor a posição dos jogadores em campo, além de auxiliarem em um impedimento. Por exemplo, o cuidado com o campo é tanto que durante as partidas é comum vermos jogadores arrancando pedaços do gramado, principalmente na área próxima ao gol.
Para tapar as feridas do gramado, geralmente, há um profissional responsável por tapar essas feridas, geralmente em uma interrupção do jogo. Agora, que tal alguns números sobre o Brasil em Copas do Mundo? Para quem não sabe, até hoje, nós somos o único país a participar de todas as edições do Mundial. Além disso, a seleção brasileira é a maior campeã do futebol masculino, sendo a única com 5 taças do Mundial. Você sabe quem marcou o primeiro gol do Brasil em um Mundial? O gol foi do jogador Preguinho contra a Iugoslávia, no ano de 1930. Infelizmente, o Brasil perdeu por 2-1. Já sobre o uniforme azul, ele surgiu em 1958, quando o Brasil foi jogar contra a Suécia. E as cores do uniforme se repetiram. Foi então que criaram a camisa azul, que foi escolhida por causa da cor do manto de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. Por fim, temos o primeiro 7-1 da história do Brasil. Mas não estou falando contra a Alemanha, hein? Antes disso, o maior vexame do Brasil tinha acontecido em 1950, quando o Brasil também foi sede do Mundial. No caso, o Brasil era o favorito para vencer o Uruguai no jogo da final, mas a seleção acabou perdendo com o Maracanã lotado. Como eu disse, esse era o maior vexame da seleção brasileira até sediar a Copa do Mundo de 2014 e perder para a Alemanha por 7-1. Esses foram alguns fatos sobre o futebol. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!